santificarás o dia do descanso. No santo dia do Senhor é bom com salmos de louvor o grande e eterno Deus honrar e sua graça proclamar. As leituras bíblicas para este domingo. Um cordial bom dia, bom estar aí na companhia de vocês. E queremos apresentar as leituras bíblicas para esse domingo, em nome do único Deus verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. O Evangelho para esse domingo está registrado em São Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 49, divisão por causa de Jesus e os sinais dos tempos. Glória a ti, Senhor Jesus. Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas ficará dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Jesus disse também ao povo: Quando vocês veem uma nuvem subindo no oeste, dizem logo: vai chover. E de fato chove. E quando sentem o vento sul soprando, dizem: vai fazer calor. E faz mesmo. Hipócritas, vocês sabem explicar os sinais da terra e do céu. Então, por que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Palavra do Senhor. Glória a ti, ó Cristo Jesus. Engana-se aquele que pensar que o cristão escapará de provações. O cristão não deve viver essa falsa ilusão e assim também fazendo uma ideia tola do Evangelho. O Evangelho traz uma verdade não entendida pela razão humana e por isso também resulta em perseguição e conflitos violentos para aqueles que creem. Dessa forma, é preciso que o cristão entenda que a cruz pela qual Cristo passou irá sim provocar dissensões, lutas, inimizade, divisão, onde quer que o Evangelho for pregado. Por isso é preciso que a fé do cristão esteja acesa como fogo, tendo consciência de que, por causa da fé, ele poderá passar por sofrimentos, dores e martírios. E isso não significa que ele está abandonado. Jesus diz claramente: estou convosco todos os dias. Também no meio dos problemas advindos da fé, no meio deles, Jesus está conosco. E é por isso que conseguimos enfrentar de cabeça erguida essas divisões, essas brigas, essas dissensões, a inimizade contra o Evangelho. Por isso, fiquemos firmes na fé em Cristo Jesus, mesmo em meio a problemas. Afinal, se o Mestre passou por eles, também os discípulos irão passar. Há quem diga que o amor é difícil.
A palavra de Deus do Antigo Testamento para esse domingo está registrado em Jeremias capítulo 23, a partir do versículo 16, mensagem contra os profetas falsos. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. E então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem. Mas assim mesmo, eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vive praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não só num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas, que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho deveria contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem deveria anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Palavra do Senhor. Essas palavras do profeta Jeremias são muito atuais. Falsos profetas saem por aí afora falando de sonhos que tiveram e dizendo que é mensagem divina. Não é verdade. A mensagem de Deus está registrada na Sagrada Escritura. É por isso que o profeta de Deus prega a palavra de Deus, não os seus sonhos. O profeta Jeremias também diz como dá para descobrir um falso profeta. Uma das características é que o falso profeta diz que vai tudo bem. Ele não denuncia o pecado. O profeta de Deus chama o povo ao arrependimento e denuncia o pecado. Roguemos ao bondoso Deus e Pai que nos conceda profetas verdadeiros, que preguem a palavra de forma clara, pura, inalterada, de uma forma completa. E tudo isso para não afastar o povo de Deus. Os falsos profetas, com as suas mensagens positivas, animadoras, seus sonhos, diz o profeta Jeremias, mesmo coloridas pela palavra de Deus, afastam o povo de Deus, como fizeram os falsos profetas do tempo de Jeremias, os falsos profetas de Baal, que afastaram o povo de Deus. Que isso não aconteça entre nós. Da
A epístola para este domingo está registrada na carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 17. Heróis da fé. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Deus lhe tinha dito: por meio de Isaque é que você terá descendentes. Abraão reconhecia que Deus era capaz de ressuscitar Isaque, e por assim dizer, Abraão tornou a receber da morte o seu filho Isaque. Foi pela fé que Isaque prometeu bênçãos para o futuro a Jacó e a Esaú. Foi pela fé que Jacó, pouco antes de morrer, abençoou os filhos de José. Ele se apoiou na sua bengala e adorou a Deus. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, falou da saída dos israelitas do Egito e deu ordens sobre o que deveria ser feito com o seu corpo. Foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer à ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar, por pouco tempo, os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme como se estivesse vendo o Deus invisível. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca, e quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Conservemos nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse, pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pense no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Palavra do Senhor. O autor do livro de Hebreus apresenta personagens do Antigo Testamento que se mantiveram firmes na fé. E o próprio autor define o que é fé. A fé é a certeza que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Isso tudo aconteceu com esses heróis da fé: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Davi e tantos outros. E agora esses personagens, esses heróis, servem de exemplo para nós. Pela fé, alcançaram o que Deus havia prometido. Jesus Cristo tem nos prometido vida eterna, perdão dos pecados. É uma promessa. Quem nela crê, tem. E é por isso que, depois que o autor apresenta esses heróis da fé, ele pede que os cristãos continuem firmes, olhando para Cristo, sabendo que ele não nos decepcionará. Mas, inclusive, nos momentos difíceis da vida, quando a nossa fé fraquejar, ele há de nos levantar, diz o autor de Hebreus. O autor de Hebreus também lembra que Cristo Jesus sofreu. E não foi porque sofreu, não foi a cruz que o fez abandonar a confiança em Deus o Pai. E assim o próprio Jesus também nos serve de exemplo. Que o bom Deus faça com que,
nós possamos imitar estes heróis da fé sempre. O salmo para esse domingo está registrado em Salmo 119, a partir do versículo 81. Os teus mandamentos merecem confiança. Ó Deus, eu estou aflito esperando que tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar esperando o que prometeste e eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os teus mandamentos. Até quando vai esse teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem à tua lei cavaram covas para me pegar. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os teus ensinamentos. Por causa do teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos teus mandamentos. Palavra do Senhor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. O salmista quer guardar os mandamentos de Deus, colocá-los em prática, mas ao fazê-lo ele está percebendo que ele está só arrumando encrenca, inimigos. É por isso que ele suplica que Deus não permita que ele deixe a palavra de Deus ser o centro e a orientação da sua vida. Ele pede também que Deus cuide para que os inimigos não o derrubem na fé. Assim também nós. Não é fácil ser cristão, não é fácil guardar os mandamentos de Deus, mas que nós sejamos persistentes, assim como foram os heróis da fé. Sejamos persistentes também porque o próprio Jesus diz que não vai ser fácil ser cristão,
Ser cristão pode significar divisões, brigas, inimizade, mas que isso jamais faça com que abandonemos a fé. Façamos como o salmista, que pede nesse momento a ajuda de Deus para continuar firme no cumprimento da vontade de Deus. Vamos orar e falar com nosso Deus e Pai. Querido Senhor, te agradecemos porque a força do teu poder é maior do que a nossa culpa. Não somos heróis da fé, não somos como Abraão, como Davi. Somos homens que têm de lutar contra tensões e esmorecimentos na fé e que de modo algum podem aguardar sempre de bom ânimo e cheios de esperança o novo dia. Por isso te rogamos por fé, porque só a fé que tu suscitas e proporcionas, só essa fé, Pai, é capaz de nos manter unidos contigo, apesar das frustrações, sofrimentos e tempos difíceis. Pai, também te rogamos pelos jovens entre nós. Buscando apoio, perdem-se muitas vezes em becos sem saída. Mostra-lhes que sem ti não há verdadeira felicidade, e que salvação e paz só podem vir de ti. Pedimos-te pelos pais que hoje lembramos, pelos professores, pelos educadores, por todos aqueles que têm poder para influenciar a outros. Dá que a sua atividade aconteça em responsabilidade diante de ti e em benefício das pessoas. Intercedemos por todos aqueles para os quais tornou-se difícil ter fé ou que já a perderam totalmente, que não acham com o que poderiam alegrar-se e anseiam por paz. Pai, deixa-te achar também por eles. Tem piedade, Senhor, especialmente daqueles que te abandonaram, que não querem saber nada de ti e te negam. Não os abandones. Fortalece, por isso, antes de tudo, os teus servos no anúncio da tua palavra, pastores, pregadores, que eles preguem a tua palavra e não os seus sonhos. Guarda-os de cansaço e resignação. Dá-lhes as palavras necessárias, consoladoras e oportunas. Conserva-lhes o amor
ao seu ministério e amor aos teus filhos. Também, Senhor, ensina-nos a esperar mais confiantemente e crer com mais firmeza e orar com fidelidade. Pai, nas tuas mãos nos colocamos em mais esta semana. Ajuda-nos a trabalhar, a viver em família. Enfim, Pai, andar de cabeça erguida, fazendo a tua vontade e se colocando debaixo das tuas mãos. Em nome e por amor de Jesus, o teu Filho. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoar, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. E que a bênção do bondoso Deus e Pai esteja contigo. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. E que o bondoso Deus e Pai dê a cada um de vocês uma semana rica, abençoada, andando de cabeça erguida, fé em Deus. Fiquem na paz, fiquem no amor de Jesus. Bom dia.